Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso até para dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou, ele o recebeu de volta. Quando nós conseguimos economizar algum dinheirinho, é aconselhado nós investirmos esse dinheiro que nós conseguimos economizar para nós não perdermos o seu valor aquisitivo. Seja pela desvalorização, seja pela inflação. Se a gente simplesmente guarda o dinheiro debaixo do colchão, aquilo que esse dinheiro compra hoje, daqui a um ano ele não compra mais. Então sempre é aconselhável, se a gente consegue juntar um dinheirinho, investir. E quem já teve a experiência de investir sabe que existem aqueles investimentos de baixíssimo risco, de baixo risco, de um risco assim mais moderado e de alto risco. Quanto menor o risco, menor o retorno financeiro. Porque a pessoa está assumindo menos riscos de perder o investimento. Então, obviamente, o retorno que ela vai ter vai ser proporcional ao risco que ela tomou. Investimento de baixíssimo risco vai ter um retorno financeiro menor, mais minguado. E quanto maior o risco, maior será o retorno que nós teremos. O problema desses investimentos que pagam muito, esses investimentos de alto risco, é que tudo é muito incerto. Normalmente quem faz investimento de alto risco entende como o mercado financeiro funciona. Consegue ler os dados, as informações, consegue prever pela própria experiência o que pode acontecer, e na verdade existem algoritmos, né, que os grandes investidores usam para prever como é que o mercado vai se comportar no futuro. E ainda assim, esses caras experientes, às vezes, perdem o investimento porque a previsão não se concretizou, por uma razão ou por outra razão. Nós arriscamos ganhar muito dinheiro, mas ao mesmo tempo arriscamos perder tudo aquilo que nós investimos. A fé em Deus é mais ou menos assim, mas não exatamente assim. A fé em Deus, em primeiro lugar, ela nunca é um risco. Nunca é arriscado crer em Deus, porque o risco vem da incerteza. E a fé em Deus está fundamentada e está alicerçada na certeza. A fé é a certeza das coisas que se esperam, mas que ainda não são vistas. Então a fé nunca envolve risco. Então não se preocupe. Se você crê em Deus, você não está arriscando perder tudo. Não. Se você crê em Deus, você de bom grado e de boa vontade está se dispondo a perder tudo. Não é uma questão de risco. É uma questão de disposição a perder tudo. Na verdade, se você crê em Deus, você deve viver nesse mundo como quem já perdeu todas as coisas. Uma das razões mais comuns para a apostasia, para o pecado de rejeitar Jesus, para o pecado contra o Espírito da graça, são as consequências últimas da fé em Jesus. E quais são essas consequências últimas? A perda de todas as coisas. As consequências últimas da fé em Jesus
é a perda de todas as coisas, a perda dos bens, a perda dos nossos relacionamentos, a perda da própria vida, seja a nossa vida, seja a vida das pessoas que são importantes para nós. Aqueles que dizem crer em Jesus, mas não suportam sequer a perda de algumas coisas, muito menos a perda de todas as coisas, esses que dizem crer em Jesus, mas não suportam nenhum tipo de perda nas suas vidas, esses nunca creram em Jesus com aquela fé que é a certeza das coisas que se esperam, mas que ainda não são vistas. Mas a esperança do escritor de Hebreus é que nem os seus leitores e nem nós sejamos iguais a esses que voltam atrás da sua fé e se retiram para a perdição das suas almas. A esperança dele é que nós sejamos daqueles que permanecem firmes para a conservação da alma e a salvação do corpo na ressurreição dos mortos. Por isso, mais uma vez, ele nos aponta para a fé de Abraão como um exemplo a ser imitado. E o que a fé de Abraão nos ensina para jamais estarmos entre aqueles que voltam atrás e rejeitam a Jesus? O que a fé de Abraão nos ensina nesse sentido? Que a nossa fé em Deus deve ser tal que nós o obedeçamos até as últimas consequências, mesmo que nós percamos todas as coisas. Mesmo que nós tenhamos que desistir de todas as coisas. Esses 3 versos foram escritos para que você tenha certeza da recompensa que te aguarda como um crente que crê em Deus, mesmo que isso lhe custe todas as coisas. Mesmo que você precise perder todas as coisas por causa dessa fé. E qual é a tua recompensa por uma fé como essa? Que crendo em Deus dessa forma, vivendo como quem já perdeu todas as coisas, na ressurreição você receberá de volta tudo o que tiver perdido e muito mais. Um investimento certo, então. É um investimento que você perde tudo agora. Ou pelo menos está disposto a perder tudo agora. E que no final vai receber tudo aquilo que perdeu e mais um pouco. Na verdade, não mais um pouco, e muito mais. Essa é a fé que é a certeza das coisas que se esperam, mas que os nossos olhos não veem ainda. Essa fé que te leva a perder tudo agora, para na ressurreição receber de volta tudo e muito mais. Creia em Deus obedecendo, e na ressurreição você receberá de volta tudo o que tiver perdido e muito mais. Pela fé, Abraão já tinha saído da sua terra, né? Ele já tinha saído do meio dos seus parentes, da sua parentela, da casa do seu pai, e ele já tinha ido para uma terra para a qual Deus haveria de mostrar para ele ainda, uma terra que ele nunca tinha visto antes. Pela fé, ele viveu como estrangeiro e peregrino nessa terra que ele não conhecia, em uma terra que seria dada aos seus descendentes. Pela fé, Abraão esperou 25 anos pelo nascimento do filho da promessa. Ele esperou 25 anos. Pela fé, ele esperou 25 anos pelo nascimento do filho da promessa, mesmo que a sua esposa sendo estéril e ambos velhos. Pela fé, Abraão habitou por 40 anos na terra da promessa, morando em cabanas, morando em tendas, à espera da cidade que tem fundamentos, da cidade que o próprio Deus arquitetou e construiu. E depois de 40 anos, tendo a sua fé testada pelas suas falhas, pelas suas fraquezas, pelas suas dúvidas, e sendo aprovado, Deus ordena que Abraão prove mais uma vez a sua fé e fidelidade a ele. Deus ordena que Abraão ofereça em sacrifício o seu único filho,
o seu filho amado, o filho da promessa. Acho que todos nós conhecemos essa história, né? E essa familiaridade com a história não é muito boa. Não me entenda mal, é bom estar familiarizado com a palavra de Deus. Mas às vezes, quando nós estamos familiarizados com alguma coisa, a gente não dá a devida atenção àquela coisa. Então, como a gente sabe qual é o final da história, como a gente sabe que Abraão não vai ter que, de fato, matar o seu filho, a gente não considera o peso de tudo que está acontecendo aqui. Porque a gente já sabe o final. É a mesma coisa que ver um filme pela segunda vez, pela terceira vez. A gente já sabe o que vai acontecer. Então a gente não tem mais medo pelos personagens do filme. A gente sabe que aquele tiroteio não vai matar ninguém importante. A gente sabe que o bandido não vai conseguir matar o mocinho. A gente sabe que tudo vai ficar bom no final. Então não existe aquela tensão. Não existe mais aquele suspense, porque a gente sabe como vai acabar tudo. E esse é o problema com essa história aqui que nós conhecemos tanto. A gente sabe que no final vai dar tudo certo, então a gente meio que não percebe toda a tensão por trás do que está acontecendo. Abraão não conhecia essa história. Abraão não sabia como ia ser o final dessa história. Abraão estava vivendo a história. Então imagine se você no lugar de Abraão. E se Deus ordenasse que você sacrificasse o seu filho ou a sua filha? O que você faria? Se o mesmo Deus que apareceu para ti e disse, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma casa, para uma terra onde eu vou te mostrar. Se o mesmo Deus que disse que iria multiplicar a tua descendência como os grãos de areia que existem na praia do mar. Se o mesmo Deus que finalmente, depois de 25 anos, cumpriu a promessa de te dar um filho. Se esse Deus agora chegasse para ti e dissesse, eu quero que tu ofereça ao teu filho um sacrifício a mim. Qual seria a tua reação? O que você faria? Provavelmente você tentaria argumentar com Deus. Tentaria mostrar para Deus que pela própria lei de Deus, sacrifícios humanos são errados. Você argumentaria que não faria sentido Deus ter te dado um filho para depois ordenar que esse mesmo filho fosse sacrificado. E se você não conseguisse convencer a Deus de que não era certo Ele requerer de você o sacrifício do seu filho, o que você faria então? Talvez você rejeitasse e renegasse a esse Deus carniceiro, a esse Deus sedento de sangue. Um Deus que requer sacrifícios humanos não é um Deus digno de ser adorado, né? Nós somos bons demais e puros demais para servirmos e adorarmos a um Deus que requer sacrifícios humanos. Mas será mesmo que nós somos tão bons e tão puros assim? Porque muitas pessoas não se importam em sacrificar os seus filhos ou ao dinheiro ou ao prazer. A indústria abortista dos Estados Unidos, por exemplo, nada mais é do que um grande altar consagrado ao dinheiro e ao prazer, onde são sacrificadas milhares de crianças.
é um altar ao dinheiro e ao prazer. E o dinheiro está requerendo o sacrifício dos filhos das pessoas, e as pessoas vão lá e sacrificam os seus filhos. O prazer está requerendo o sacrifício dos filhos, e as pessoas vão lá e sacrificam os seus filhos. Eu não estou falando aqui de casos extremos, como aquela menina de 10 anos que engravidou por ter sido estuprada por 3 anos, se eu não me engano, e que abortou aqui no Brasil. Porque normalmente são esses casos que são trazidos. Ah, mas e a menina de 10 anos que foi estuprada, engravidou? Talvez no Brasil haja mais casos assim, mas nos Estados Unidos não é tão comum esses casos. E ainda assim eles chamam, eles sempre argumentam a partir desses casos que não são tão numerosos assim. É a mesma coisa que argumentar a favor do homossexualismo a partir da existência de pessoas hermafroditas, das pessoas que nascem com os dois sexos, né? Com o órgão masculino e o órgão feminino. Qual é a porcentagem de pessoas no mundo inteiro que é hermafrodita? 10% da população? 5%? 1%? Não, é menos de 1% da população que é de fato hermafrodita. Então não faz sentido argumentar a favor do homossexualismo a partir de um número tão pequeno como menos de 1%. Então eu não estou falando desses casos extremos, eu estou falando de mulheres jovens, adultas, que matam os seus filhos ainda não nascidos pelo simples fato de que uma criança iria atrapalhar as suas vidas. Porque a pessoa quer estudar, ela quer fazer uma faculdade, mas ela não vai conseguir fazer uma faculdade tendo que cuidar de uma criança. Então vou lá e mato a criança. Ou a pessoa ela quer ter uma vida dissoluta, promíscua, devassa, sem assumir a responsabilidade pela sua devassidão. Ela quer ter milhares de parceiros sexuais e ela não quer assumir a responsabilidade desses milhares de parceiros sexuais. Então ela engravida agora, aborta. E daí, amanhã ela engravida de novo. Porque ela quer viver uma vida assim, uma vida devassa. Daí ela aborta de novo. Milhares de crianças são sacrificadas todos os anos nos altares do prazer e do dinheiro. E para aqueles que não sabem, o Planned Parenthood, organização essa abortista nos Estados Unidos, ela foi criada e ela continua sendo gerida por verdadeiros racistas que se inspiraram nos campos de concentração nazistas. Quem fundou o Planned Parenthood queria eliminar a população negra dos Estados Unidos. E qual é a melhor forma de eliminar uma população do que abortar os seus filhos ainda nem nascidos? E não é à toa que o Planned Parenthood está presente exatamente nas comunidades negras lá nos Estados Unidos. Alguns dizem que sempre que alguém argumenta, chama alguma coisa de nazista ou diz que Hitler defenderia aquilo lá, a pessoa já perdeu o argumento. No entanto, essas pessoas defendem exatamente aquilo que Hitler defendia. E elas chamam isso de progresso, de libertação. E é um tanto quanto irônico, porque tem agora o Black Lives Matter, lá nos Estados Unidos, né? Vidas negras importam.
E o Black Lives Matter, eles defendem o aborto. E daí então estava lá eles, um monte de pessoas, negras e brancos lá, gritando Black Lives Matter, não sei o quê. Aí veio um senhor negro já, idoso, daí ele perguntou, as vidas negras importam, né? Aí ele, sim, importam. Todas as vidas negras importam, correto? Ele, sim. Daí ele falou, tá, e aquelas vidas negras que são abortadas ainda no útero das suas mães, elas importam? Aí as pessoas ficaram em silêncio, porque eles não defendem que as vidas negras importam. Eles não estão nem aí para as vidas negras que são exterminadas no útero das suas mães. Mas esse não é o nosso assunto. Essa digressão serve apenas para ilustrar que aqueles que se mostram indignados com Deus da Escritura são verdadeiros hipócritas, porque muitos desses dizem, eu nunca poderia crer no Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia mandou o povo de Israel matar populações inteiras. O Deus da Bíblia mandou o povo de Israel matar mulheres e matar crianças. Eu nunca poderia crer num Deus assim. Bom, tu sacrifica os teus filhos ao dinheiro. Tu sacrifica os teus filhos ao prazer. Por que o dinheiro e o prazer são melhores do que o Deus da Bíblia? Por que tu acha que é mais justo o dinheiro e o prazer pedir a vida dos teus filhos do que Deus ordenar justamente aquelas populações fossem exterminadas pelo pecado delas contra ele? Porque nenhuma morte no Antigo Testamento é sem justificação. Quando Deus, através de Josué, chega lá em Canaã e manda eles matar toda aquela população, Deus já havia dito 400 anos antes para Abraão, dizendo o seguinte, a tua descendência vai herdar essa terra aqui, mas não agora. Porque o pecado dessas pessoas aqui ainda não, eles não pecaram o suficiente ainda. Se eu exterminá-las agora, eu me sentiria injusto. É mais ou menos isso que Deus está falando para Abraão. Eu me sentiria injusto se eu matasse elas agora, porque elas não cometeram um pecado suficiente. Mas eu sei que daqui a 400 anos, daqui a 4 gerações, eles vão ter cometido pecado mais que o suficiente. Essa digressão, então, serviu apenas para ilustrar que aqueles que se mostram indignados com o Deus da Bíblia são pessoas simplesmente hipócritas. Mas voltando agora ao nosso ponto, se Deus pedisse que você sacrificasse o seu filho e você não conseguisse convencer a Deus a desistir dessa ideia, o que você faria? Você obedeceria a Deus ou simplesmente deixaria de crer em Deus e o desobedeceria? E de novo, não adianta a gente fugir para o final da história. Porque Abraão não pôde fugir para o final da história. Abraão não pôde dar um fast forward na história e pular aqueles 3 dias até a conclusão da história para saber que ele de fato não ia ter que matar o seu filho. Então, se Abraão não pôde fazer isso, nem nós podemos também fazer. Se Deus pedisse que você sacrificasse o teu filho ou a tua filha, o que você faria? Uma situação difícil essa, né? Uma situação impossível. Mas ao contrário de nós, ao ouvir a ordem de Deus, Abraão não tentou convencer Deus de que sacrifícios humanos eram errados e imorais. Na verdade, no contexto cultural e religioso de onde Abraão tinha saído, os sacrifícios humanos, inclusive sacrifícios de crianças, eram muito comuns. Lá em Ur dos Caldeus eram sacrificadas pessoas, crianças, aos deuses.
Então, na verdade, quando Deus pede a vida de Isaque, Abraão não está tão surpreso assim. Porque os deuses falsos faziam a mesma coisa. Além disso, Abraão ele não tinha acesso a toda a revelação bíblica que nós temos. Abraão, à semelhança de Jó, conhecia Deus só de ouvir falar. Né? Ele não tinha Gênesis escrito diante dele, ele não tinha Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio. A única coisa que ele sabia de Deus é aquilo que Deus havia dito para ele em Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17 e agora Gênesis 22, que é onde essa história é contada. Isso era tudo que ele sabia de Deus. Ele não sabia que mais tarde Deus iria revelar através de Moisés que sacrifícios humanos são errados, são imorais, que nenhuma pessoa deve oferecer os seus filhos em sacrifício a Deus algum. Então Abraão não sabia disso. Mas mesmo aceitando como comum os sacrifícios humanos e não sabendo que Deus condenava tais sacrifícios, por que Abraão não tentou convencer a Deus? Tentou convencer Deus a mudar de ideia? Por que ele não tentou fazer isso? Será que Abraão não amava o seu filho o suficiente para tentar interceder a Deus a favor do seu filho? Porque quando Deus disse que queria destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercede por Sodoma e Gomorra. Obviamente que Abraão não estava tão preocupado assim com os habitantes de Sodoma e Gomorra. Abraão estava preocupado com o seu sobrinho, com Ló e com a família de Ló. Mas Abraão intercede. Abraão diz, será que se o senhor achar 40 justos lá naquela cidade, será que o senhor vai destruir aquela cidade? Será que o senhor vai destruir os 40 justos com todos os outros pecadores? E assim ele vai indo, ele intercede a favor de Sodoma e Gomorra. Por que ele não intercede a favor do filho dele? Será que ele não amava o filho dele? Sim, Abraão amava muito o seu filho, mas mesmo assim ele não tentou argumentar com Deus. Abraão não tentou fazer Deus mudar de ideia. Abraão não intercedeu a favor do seu filho. Por quê? Por que ele não fez isso? Porque depois de 40 anos lutando com as suas próprias falhas e imperfeições, Abraão finalmente tinha amadurecido na fé. Depois de 40 anos de história com Deus, Abraão conhecia a Deus e conhecia a voz de Deus. Depois de 40 anos de relacionamento com Deus, Abraão conhecia o poder e a fidelidade de Deus. Depois de 40 anos de vida com Deus, Abraão conhecia o caráter de Deus. Por isso ele não tentou convencer Deus a desistir daquele sacrifício. Porque Abraão sabia que o Deus que lhe tinha prometido a terra como herança para a sua descendência iria cumprir essa promessa, mesmo que ele, Abraão, não visse o cumprimento com seus olhos. Abraão sabia que o Deus que lhe havia prometido uma descendência inumerável cumpriria a sua promessa, mesmo que ele, Abraão, não visse essa descendência inumerável com seus olhos. Por que Abraão tinha certeza dessas coisas? Que ele esperava muito, mas ao mesmo tempo sabia que jamais veria com seus olhos, jamais veria o cumprimento delas. Porque ainda que em pequena escala, Deus já tinha começado a cumprir a sua promessa através do nascimento de Isaque. Abraão sabia que Isaque tinha nascido unicamente por um milagre da parte de Deus. Abraão sabia disso. Abraão sabia que ele e Sara só tinham tido um filho
porque Deus havia operado um milagre. Abraão sabia que ele e a sua esposa eram velhos demais para gerar algum filho. Ele sabia disso. E além de serem velhos, ele sabia que Sara era estéril. Então, somando a velhice dos dois com a esterilidade de Sara, era impossível que eles tivessem um filho. E ainda assim eles tiveram um filho. Ainda assim eles geraram uma criança. Contra todas essas chances. No meio da velhice, no meio da esterilidade, Abraão e Sara geraram um filho, geraram Isaque. Abraão sabia que Isaque só havia nascido por um milagre de Deus, por isso ele tinha completa confiança naquilo que Deus havia lhe ordenado. Por isso que ele não tentou convencer Deus a desistir daquele sacrifício. Mas mais do que um filho, Deus estava pedindo que Abraão sacrificasse a sua esperança de garantir o cumprimento das promessas que Deus havia lhe feito. Versículo 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Deus estava pedindo, melhor dizendo, Deus estava ordenando que Abraão sacrificasse a sua esperança de garantir o cumprimento das promessas que Deus havia lhe feito. Por que Deus ordenou que Abraão sacrificasse o filho, que significava o início do cumprimento da promessa de uma descendência inumerável e da posse da terra? Por que Deus faria isso? Para que a confiança, a fé e a esperança de Abraão estivessem colocadas em Deus somente e não nas possibilidades humanas. Abraão tinha tido um filho miraculoso, nascido pela vontade de Deus, pela vontade e pelo poder de Deus. Mas seria possível e seria até mesmo provável que, uma vez sendo alcançado de Deus o cumprimento inicial dessa promessa, a fé de Abraão se desviasse de Deus e fosse colocada toda em Isaque. Era possível e muito provável que isso fosse acontecer. Isso acontece, na verdade, muitas vezes conosco. Deus faz por nós aquilo que ninguém, nem nós mesmos, poderíamos fazer. Mas depois de alcançar de Deus essa bênção, nós colocamos a nossa confiança, a fé e a esperança naquilo que Deus nos deu, nas possibilidades que aquilo que Deus nos deu nos dá. E nós deixamos de confiar em Deus. Nós deixamos de crer em Deus. Por exemplo, a gente pode estar passando por um período de intensa dificuldade financeira. Não tem mais dinheiro. Não tem mais como sustentar a família. Aí Deus abre uma porta e nos dá um emprego. Que bom! Glória a Deus, Deus nos deu um emprego. A tendência é que a gente passe a confiar mais no emprego para nos sustentarmos e sustentarmos a nossa família do que em Deus. E isso se mostra de que forma? Bom, nós não devemos mentir, né? Aí daqui a pouco a gente tem que mentir para manter um emprego. Aí a gente pensa, pai, como foi difícil aquela época que eu estava sem emprego. Quem sabe é melhor eu mentir agora para manter esse emprego que Deus me deu.
Ali eu já estou mostrando que não é mais em Deus que eu confio, que eu espero. É no emprego que Ele me deu. Mas na sua bondade e para o nosso bem, Deus não permite que nós desviemos a nossa confiança, a nossa fé e a esperança dele mesmo para as coisas que ele nos deu. Deus não permite que nós façamos isso. Por isso Deus ordenou que Abraão oferecesse o seu amado e único filho Isaque em sacrifício, para que a fé de Abraão não estivesse nas possibilidades que o nascimento de Isaque trouxeram agora para ele. Mas para que a fé de Abraão estivesse unicamente em Deus. Estivesse no caráter de Deus, na fidelidade de Deus, no poder de Deus, no amor de Deus, na misericórdia de Deus. Por isso, muitas vezes, Deus vai ordenar que nós ofereçamos em sacrifício aquilo que Ele mesmo nos deu. O exemplo que eu acabei de dar há pouco. Se tu não fizer essa coisa errada aqui, tu vai perder o emprego. Isso é Deus pedindo ou ordenando que você sacrifique aquilo que Ele te deu. Ah, mas daí eu não vou conseguir me sustentar. Bom, Deus te conseguiu este emprego, né? Ele não pode te conseguir outro? Deus, muitas vezes, vai ordenar que nós ofereçamos em sacrifício aquilo que Ele mesmo nos deu, para que nós abandonemos toda a esperança que surge das possibilidades representadas pelas coisas que Ele nos deu e nós aprendamos a confiar unicamente em Deus. Para que toda a nossa confiança, fé e esperança estejam unicamente na fidelidade de Deus, no seu poder, no seu amor, na sua misericórdia e no seu caráter. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir a mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá. Mas quem perder a vida por amor de mim, este a preservará. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo? Pois quando o Filho do Homem vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos, ele se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras. Isso é Lucas 9. E daí Lucas 14, Jesus diz palavras parecidas. Uma grande multidão o acompanhava e ele, voltando-se na direção dela, na direção da multidão, disse: se alguém vier a mim amar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Tinha um monte de gente seguindo Jesus e Jesus se vira para esse monte de gente e fala essas palavras. Quando Jesus fala de tomar a sua cruz, a gente sempre fala de tomar a cruz no sentido de sofrimentos, né? A gente sempre considera isso, tomar a cruz é estar disposto a sofrer. Sim, mas na verdade é muito mais do que isso. A cruz não era um instrumento de tortura. A cruz era um instrumento de morte. Quando Jesus fala, quem não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim, a imagem que as pessoas que estavam ouvindo aquelas palavras ali, a imagem que surgiu na mente delas foi muito clara. Os prisioneiros judeus, presos por Roma, caminhando pelas suas de Jerusalém, da Judéia e de outros lugares, cada um deles levando a sua própria cruz nos ombros, até o lugar determinado, onde eles seriam pregados na cruz e mortos. É isso que é carregar a cruz. É ir para um lugar de morte.
É ir para um lugar onde a pessoa sabe que ela vai morrer. Você está disposto a isso? Você está disposto a desistir de tudo para seguir a Jesus? Você está disposto a desistir dos teus bens, dos teus relacionamentos, das pessoas que você ama, desistir mesmo da própria vida para seguir a Jesus? Esse é o momento adequado para você pensar e pesar essas coisas no seu coração. Porque logo depois que Jesus termina de dizer aquelas palavras ali em Lucas 14, ele conta duas parábolas. Ele conta a parábola do camarada que resolveu fazer uma construção e de um rei que resolveu sair em guerra contra outro rei. E Jesus fala o seguinte: olha, qualquer pessoa que vai fazer uma construção, ela vai fazer o orçamento do que ela vai gastar em termos de material e mão de obra, e ela vai ver aquilo que ela tem para gastar. E se ela percebe que o orçamento da obra, da construção, é maior do que o dinheiro que ela tem, ela não vai construir. Porque, do contrário, ela vai começar a construir, o dinheiro vai acabar no meio da obra e todo mundo vai ficar rindo daquela pessoa. Olha lá, aquele trouxa lá, ó, quis aparecer, quis construir um palacete e agora se deu mal. Ficou com a casa pela metade. Esse é o momento de você e eu pensarmos e pesarmos essas coisas do nosso coração. Porque esse é o custo. Se dispor a perder todas as coisas significa viver nesse mundo como se você já as tivesse perdido e não tivesse mais nada agora. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz o seguinte: irmãos, digo-vos, porém, isto, o tempo se abrevia. Assim, os que têm mulher vivam como se não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, os que usam das coisas desse mundo como se dele nada usassem, porque a forma e a aparência desse mundo passa. O que eu estou dizendo aqui não é que a gente deve abandonar tudo. Não. Mas que a gente deve estar disposto a abandonar tudo. A gente já deve ter certo nas nossas mentes e nos nossos corações que tudo aquilo que a gente tem, na verdade, nós não temos. Porque é isso que Paulo está falando. Paulo falou essas palavras aqui lá em 1 Coríntios 7, no contexto do casamento. Aqueles que têm mulher, vivam como se não as tivessem. Não no sentido de que liberou geral, não nesse sentido. No sentido de que se Deus pedir, ou se Deus ordenar, que você perca a mulher que você tem. No caso das mulheres, que você perca o marido que você tem. Se o homem, se a mulher já não tem isso bem certo no seu coração, quando acontecer isso, essa pessoa vai abandonar Jesus. Se a pessoa não vive, se a pessoa casada, pegando os casados agora como exemplo, né? Se as pessoas casadas, os crentes casados, não vivem nesse mundo como se casados não fossem, se por alguma razão Deus ordenar que eles percam os seus respectivos cônjuges, essas pessoas vão abandonar Jesus naquela hora.
E perder pode ser por milhares de razões. Né? Pode ser morte. Ninguém quer que ninguém morra, mas pode acontecer. Pode dar louca na cabeça da pessoa e a pessoa querer te trocar por um outro, por uma outra. Sempre é possível. Por isso que Paulo diz: tempo se abrevia. Assim, os que têm mulher vivam como se não as tivessem. Os que choram, os que estão tristes, vivam como se não estivessem tristes. Os que se alegram, como se não se alegrassem. Os que compram, como se nada possuíssem. E os que usam as coisas desse mundo, como se do mundo nada usassem. Porque a forma e a aparência desse mundo passa. Se você já agora não vive como se tivesse perdido todas as coisas que você tem, se e quando Deus ordenar que você ofereça essas coisas em sacrifício a Ele, você não vai fazer. Você não vai obedecer a Deus. Você não vai devolver a Deus aquilo que Ele mesmo te deu. Você vai voltar atrás, você vai desistir, vai apostatar da fé, vai rejeitar Jesus e pecar contra o Espírito da graça. E tudo isso para a perdição eterna da tua alma e do teu corpo no inferno. Assim como Abraão demonstrou ser daqueles que não voltam atrás na fé, assim também você deve ser. Assim como Abraão se dispôs imediatamente a obedecer a Deus, mesmo que isso custasse a ele o filho dele e o cumprimento das promessas de Deus, pelo menos a possibilidade humana do cumprimento das promessas de Deus, Abraão obedeceu imediatamente. Assim também devemos nós fazer. Passe a viver a partir de agora como quem nada mais tem nesse mundo. E, na verdade, quando nós passamos a viver como quem nada mais tem nesse mundo, aí ninguém mais nos derrota. Né? A gente vê aqueles filmes em que o personagem principal, ele perdeu tudo que ele podia perder. Ele não tem mais nada a perder. E é exatamente aí que ele se torna uma arma mortal contra os inimigos dele, porque não tem nada que os inimigos dele possam fazer que possa atingi-lo, porque ele não tem mais nada a perder. Ele pode arriscar tudo, porque ele não tem mais nada a perder. Enquanto nós tivermos alguma coisa a perder, nós nunca vamos arriscar tudo. Porque a gente vai calcular, se eu fizer isso aqui, eu vou perder aquilo lá, então eu não vou fazer isso aqui. E daí o diabo nos derrota, aí o mundo nos derrota, aí o nosso próprio pecado nos derrota. Passe a viver a partir de agora como quem não tem mais nada nesse mundo. E obedeça a Deus assim como Abraão obedeceu a Deus. Obedeça a Deus até as últimas consequências. Obedeça a Deus, mesmo que isso te custe todas as coisas que você tem. Não coloque a tua confiança, a tua fé e a tua esperança nas possibilidades representadas pelas coisas que você tem nesse mundo. Coloque a tua confiança, fé e esperança em Deus apenas, na fidelidade de Deus, no poder de Deus, no caráter de Deus. Coloque a tua confiança e esperança apenas em Deus. Abraão fez isso. E por isso mesmo tendo recebido as promessas de Deus, Abraão ofereceu a Deus em sacrifício o seu filho amado. Essa é a linguagem que o escritor de Hebreus usa aqui, né? Versículo 17, pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. A gente sabe que ele não ofereceu porque Deus interrompeu ele no momento exato.
Mas o escritor de Hebreus coloca isso aqui como um fato consumado, porque Abraão tinha colocado na sua mente e no seu coração que de fato ele iria fazer aquilo que Deus havia ordenado que ele fizesse. A partir do momento em que Deus disse para Abraão: Abraão, eu quero que tu ofereça o teu filho a mim em sacrifício, Isaque era um rapaz de 15 anos, era um cadáver adiado, como alguns dizem por aí. Era um rapaz de 15 anos que ainda vivia, mas na verdade já estava morto. Ele já estava morto, só não tinham falado para ele ainda. Mas ele já estava morto, porque Abraão iria obedecer a Deus. Por isso que o escritor de Hebreus coloca isso aqui como um fato consumado. Ele ofereceu Isaque. Ele ofereceu o seu unigênito. Abraão se dispôs a ir até o fim e obedecer a Deus, mesmo que isso lhe custasse tudo. Mas não foi exatamente como eu disse há pouco. Há pouco, não sei se vocês prestaram atenção, eu disse que apesar de ter recebido as promessas de Deus, foi que Abraão ofereceu a Deus em sacrifício o seu filho amado. Mas a verdade não foi apesar das promessas de Deus. Na verdade, foi por ter recebido as promessas de Deus. Versículo 18. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Não foi apesar de ter recebido as promessas, foi porque pelo fato de ele ter recebido as promessas, que de fato ele se dispôs a oferecer o seu filho em sacrifício. Porque ele pensou o seguinte: Deus vai ressuscitar o meu filho. Foi isso que Abraão pensou? Deus vai ressuscitar o meu filho. Deus vai ressuscitar Isaque. Abraão, ele conhecia o Deus no qual ele havia crido e obedecido nos últimos 40 anos. Deus havia dito a Abraão: em Isaque será chamada a tua descendência. Então Abraão pensou o seguinte: bom, sendo que Deus prometeu que a minha descendência virá por meio de Isaque, Deus vai ressuscitar o meu filho depois que eu tiver oferecido ele em sacrifício, porque Deus disse: em Isaque será chamada a tua descendência. Deus jamais me daria uma promessa e depois não cumpriria a promessa dada. Sendo que ele mesmo disse que em Isaque será chamada a minha descendência, que será através de Isaque que a minha descendência vai nascer, Deus certamente vai cumprir isso. Deus certamente, então, vai ressuscitar o meu filho depois que eu o sacrificar. Foi assim que Abraão pensou. Você tem esse tipo de fé, esse tipo de confiança em Deus? Você confia que as promessas de salvação e vida eterna que Deus te fez em Jesus vão ser de fato cumpridas? Ou você tem certas dúvidas quanto a isso? Ou você desconfia de Deus? Tem uma pintura, A Incredulidade, de São Tomé. Eu, inclusive, uso essa imagem naquele hino que amigo encontrei, não sei se vocês se lembram, é uma imagem de Jesus, uma pintura, está ali um furo no lado dele, e está ali vários discípulos, inclusive Tomé, com o dedo, colocando o dedo para dentro do furo. O nome dessa pintura é A Incredulidade de São Tomé, porque enquanto os outros apóstolos creram que Jesus havia ressuscitado, mesmo sem ter visto a Jesus, ou melhor, tendo visto a Jesus, eles creram. Tomé não estava presente quando Jesus se apresentou diante dos apóstolos. Aí, quando ele chegou lá no recinto, eles disseram: Jesus ressuscitou, Tomé. Aí Tomé disse: eu não acredito, eu preciso ver para crer. Aí quando Jesus aparece de novo,
Jesus diz, vem, toca. E essa cena foi retratada, então, por esse pintor. Agora eu me esqueço o nome dele. Mas essa ideia de ver para crer não é muito boa. Porque o que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam, mas que nós não vemos ainda. Então, na verdade, ver para crer, não. Quem precisa ver para crer, de fato, não crê. A pessoa que diz eu preciso ver para acreditar, quando ela vê, ela não acredita, porque a partir do momento que tu vê, tu não precisa mais acreditar, tu já viu. A fé só existe exatamente porque a gente não vê naquilo em que nós acreditamos. Não que a fé seja irracional. A fé tem uma base muito racional. A base racional da fé é que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, prometeu. Então a base racional é essa. Como o Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz todas as coisas, o Deus que sustenta todas as coisas, como esse Deus que é a verdade e, portanto, então não pode mentir, como esse Deus, então, poderia prometer alguma coisa e não cumprir aquilo que ele prometeu? Então existe uma base racional para a fé. Mas não uma base empírica para a fé. Se eu preciso ver para crer, quando eu vejo, eu já não preciso crer mais. Você desconfia de Deus? Você precisa ver para crer? Ou a tua fé é a certeza das coisas que você espera, mesmo que agora os teus olhos jamais vejam o cumprimento das promessas de salvação e vida eterna? A prova de que você assim crê em Deus é a tua obediência a Ele até as últimas consequências. Essa é a prova. Por isso que se fala de prova aqui no versículo 17. Pela fé ofereceu Abraão Isaque quando foi provado. E é por isso exatamente que Tiago usa esse exemplo aqui para falar acerca de fé. Paulo, em Romanos, fala que Abraão foi justificado por Deus, lá em Gênesis 15. E daí Tiago diz, vocês acham que alguém é justificado só pela fé? Não é justificado pela fé, mas as obras. E daí ele cita esse exemplo aqui, de Abraão. E daí, aparentemente, a gente pensa, bom, então Paulo e Tiago, eles estão em discordância, eles não concordam um com o outro, porque Paulo, literalmente, em Romanos 4, diz que quem é justificado pela fé somente, sem as obras. E daí Tiago vem depois e diz que é necessário as obras além da fé. Mas Paulo está falando da justificação diante de Deus. Tiago está falando da justificação diante dos homens. Me mostra a tua fé sem as obras, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Tiago não está falando em termos de ser justificado diante de Deus. Tiago está falando de ser justificado diante dos homens, de demonstrar para os homens de que a fé que eu tenho é de fato uma fé verdadeira. Por isso que ele diz, tu diz que tem fé? Me mostra a tua, vamos ver se tu consegue me mostrar a tua fé sem as obras. Eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. A prova de que você crê em Deus, de fato, é a tua obediência a Ele até as últimas consequências, como Abraão fez aqui. A prova da tua fé é a tua obediência a Ele, mesmo que isso te leve a perder todas as coisas, mesmo as pessoas que você mais ama. No caso de Isaque. Ou melhor, no caso de Abraão, perdendo Isaque. Ou mesmo a tua própria vida, como Jesus disse.
E eu sei que não é nada agradável nós pensarmos na perda das coisas, das pessoas que nós mais amamos. Mas crer em Jesus implica exatamente isso. Implica abandonar a confiança em qualquer coisa dessa vida. A gente pode pensar assim, mas dói, machuca? Claro que sim, claro que dói, machuca. Ou vocês acham que o coração de Abraão não estava dolorido e machucado por aquilo que Deus ordenou? Porque ainda que ele cresce, que Deus haveria de ressuscitar o seu filho, ainda assim não é pouca coisa tu matar o teu filho, mesmo sabendo que depois ele vai ressuscitar. Abraão creu que Deus haveria de ressuscitar seu filho, mas isso não diminui nem um pouquinho o sofrimento e a dor que ele estava sentindo. Deus conheceu a dor de Abraão e Deus conhece a nossa dor por dois motivos. O primeiro deles é porque todos os nossos pensamentos, sentimentos e medos e receios estão sempre diante dele. Tudo aquilo que nós pensamos e sentimos sempre está diante de Deus. Deus estava vendo o coração despedaçado de Abraão. É de imaginar que Abraão se esforçou para não derramar nenhuma lágrima na frente dos seus servos, na frente de Sara e na frente do próprio Isaque. Porque se ele fizesse isso, as pessoas iam perguntar: por que está chorando, Abraão? Aí Abraão ia ter que dizer a verdade. E se ele dissesse a verdade para Sara, por exemplo, ela não ia deixar Abraão obedecer a Deus. Se Abraão dissesse a verdade para os seus servos, os servos iam ficar, coitado velho Abraão. O velho Abraão enlouqueceu. Vamos ter que colocar uma camisa de força nele para ele não matar o filho dele. E se ele dissesse para Isaque, dificilmente Isaque iria acompanhá-lo naquela jornada de 3 dias. Então Abraão teve que se esforçar ao máximo para não derramar nenhuma lágrima na frente das pessoas. Ele teve que se esforçar ao máximo para não demonstrar nenhum tipo de tristeza, desânimo e desespero, inclusive, na frente das pessoas. Mas Deus estava vendo o coração despedaçado de Abraão. Deus estava vendo o coração de Abraão chorando. Deus estava vendo o coração de Abraão sangrando. E Deus também vê o teu coração despedaçado. Deus também vê o teu coração chorando. Deus também vê o teu coração sangrando. Enquanto as demais pessoas veem um sorriso que você coloca no rosto, Deus vê toda a dor que você sente. E assim como Deus se compadeceu de Abraão, Deus também se compadece de ti. Mas aquilo que nós dissemos antes permanece. Deus, pela sua própria bondade, para o nosso próprio bem, Ele não pode permitir que a nossa fé, a nossa confiança e esperança estejam em qualquer outra coisa ou pessoa que não nele mesmo. Mas assim como Abraão creu em Deus, creu que Deus ressuscitaria o seu filho para cumprir as promessas feitas, assim também você deve crer em Deus. Creia que Deus sabe aquilo que Ele está fazendo. Creia que Deus sabe o porquê Ele te ordena determinadas coisas e por que Ele ordena determinadas coisas na tua vida. Deus sabe dessas coisas muito melhor do que você poderia sonhar compreender algum dia.
Foi pensando nisso que Paulo escreveu: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Abraão não sabia porque Deus tinha ordenado que ele sacrificasse o seu filho, mas ele sabia que por meio daquele sacrifício, Deus cumpriria o seu propósito na vida dele. Você também não sabe porque Deus ordena que você sacrifique a Ele todas as coisas. Mas você deve saber que por meio dessas coisas que você oferece a Deus em sacrifício, Ele vai cumprir o seu propósito na tua vida. Abraão creu que Deus ressuscitaria o seu filho de entre os mortos e as promessas de Deus seriam assim cumpridas. Essa era a fé de Abraão. Creia você, então, que tudo que você está perdendo agora coopera para o teu bem e para cumprir os propósitos de Deus na tua vida. E qual é o propósito primordial de Deus? De todos os propósitos que Deus tem na tua vida, qual é o propósito primordial de Deus? Te tornar semelhante a Jesus em todas as coisas. Então, assim como Abraão, creia em Deus obedecendo, mesmo que agora você perca tudo. Abraão fez isso. E no final, foi de fato como se Isaac tivesse ressuscitado. Versículo 19. E daí também em figura, ou figuradamente, ele o recobrou, ele o recebeu de volta. Abraão obedeceu a Deus. E ele estava disposto a entregar tudo a Deus. E no final, é quase como se a esperança de Abraão tivesse cumprido. Quase como se Isaac tivesse de fato ressuscitado dentre os mortos. Porque quando Abraão estava prestes a matar o seu filho, oferecendo a Deus em sacrifício, naquela hora Deus interrompe Abraão, afirmando e confirmando a fé de Abraão por meio da sua obediência. Então Deus mostra a Abraão um cordeiro que estava ali o tempo inteiro. Só que Abraão não tinha visto. Ele ouve o cordeiro, daí ele pega o cordeiro e oferece o cordeiro em sacrifício no lugar do seu filho, como um sacrifício substitutivo. Então Abraão recebeu Isaac de volta. Porque, como a gente disse antes, Isaac passou 3 dias morto, só não tinham avisado para ele isso. Abraão iria matar de fato seu filho. Então era como se Isaac de fato tivesse morrido. E 3 dias depois, ele voltou à vida. De forma figurada, é claro, mas ele voltou à vida. Mas esse não é o fim da história. Porque antes nós tínhamos dito que por 2 motivos Deus conhecia a dor de Abraão e a nossa dor. E nós citamos como exemplo apenas a onisciência de Deus. Deus conhece todas as coisas acerca de nós. O outro motivo pelo qual Deus conhece a nossa dor, pelo qual Deus conhecia a dor de Abraão e conhece a nossa dor, é que Deus também enfrentou a mesma dor da perda que nós muitas vezes enfrentamos. O cordeiro que substituiu Isaac no sacrifício tipifica o amado e unigênito Filho de Deus, o Senhor Jesus. Na verdade, toda essa história é uma tipificação, uma encenação da morte de Jesus a favor da descendência inumerável de Abraão. Embora Abraão tenha tido Ismael, Isaac é nomeado como o filho único de Abraão. Tanto aqui, no versículo 17, teu filho unigênito, quanto lá em Gênesis. O teu único filho aparece lá. Jesus
é o amado Filho de Deus da mesma forma que Isaque era amado por Abraão. E Jesus é o Filho unigênito de Deus da mesma forma que Isaque era o Filho unigênito de Deus. De Abraão, desculpe. Deus disse a Abraão que ele deveria oferecer Isaque em sacrifício em um dos montes da região de Moriá. A região de Moriá é onde fica situada Jerusalém. É muito provável que Abraão e Isaque tenham subido ou um monte onde séculos mais tarde seria construído o templo, ou um monte vizinho a esse, onde milênios mais tarde Jesus seria crucificado, porque o monte do templo e o monte onde Jesus foi sacrificado ficavam lado a lado. Abraão e Isaque levaram 3 dias até chegar ao monte indicado por Deus. E a gente disse que Isaque já estava morto. Ele passou 3 dias morto sem saber que estava morto. E no 3º dia veio a libertação dele. Jesus esteve morto por 3 dias e ressuscitou dentre os mortos ao 3º dia da sua morte. Assim como Abraão colocou a lenha do altar sobre os ombros de Isaque, Jesus teve que carregar a sua cruz até o lugar onde ele foi morto. O anjo do Senhor impediu que Abraão sacrificasse Isaque, mas Jesus se recusou a pedir legiões de anjos para que eles o salvassem da sua morte. Abraão alegrou-se muito quando viu o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que Deus havia providenciado para que Isaque não precisasse morrer em sacrifício. Em João 8,56, o próprio Jesus afirma que Abraão viu o seu dia, o dia de Jesus, e se alegrou muito. Abraão mostrou a certeza de que seu filho ressuscitaria quando disse aos seus servos que eles iriam até o monte adorar e servir a Deus e depois voltariam. Jesus demonstrou a mesma certeza da sua ressurreição todas as vezes em que ele falava da sua morte em Jerusalém. O cordeiro foi sacrificado no lugar do filho de Abraão, no lugar de Isaque. O Deus que impediu Abraão de oferecer a vida do seu filho em sacrifício foi o mesmo Deus que ofereceu o seu próprio filho como um sacrifício a favor dos filhos de Abraão. Eu falo acerca dos filhos de Abraão porque em Mateus está escrito que Jesus salvará o seu povo dos seus pecados. Quem é o seu povo, senão os filhos de Abraão? O cordeiro morreu no lugar do filho de Abraão, de Isaque. O cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu no lugar dos filhos de Abraão. Quem são os filhos de Abraão pelos quais Jesus morreu como um sacrifício substitutivo? Os filhos de Abraão são todos aqueles de todas as nações, povos, etnias e línguas que ouvem acerca da morte de Jesus e creem nele como seu Salvador e seu Senhor. Esses são os filhos de Abraão, nascidos não do sangue, nem da carne de Abraão, nem pela própria vontade de Abraão ou do homem, mas os filhos da promessa, nascidos conforme a vontade de Deus. E tendo nascido conforme a vontade de Deus, a descendência espiritual de Abraão crê no Filho, e por essa fé eles recebem a prerrogativa de serem feitos filhos de Deus. Essa é a descendência de Abraão, tão inumerável quanto os grãos que existem na praia do mar. Essa é a descendência de Abraão, que herdará não uma faixa de terra lá no Oriente Médio, mas o universo inteiro renovado por Jesus na sua vinda, os novos céus e a nova terra. Essa é a descendência de Abraão, que habitará na cidade que tem fundamentos eternos, na cidade de Deus, na Nova Jerusalém, não na Jerusalém terrena que agora existe, mas na Jerusalém que é de cima, a qual é mãe de todos nós, diz Paulo em Filipenses. Você é filho dessa Jerusalém celeste? Você é filho de Abraão? Você faz parte da descendência espiritual de Abraão? Você crê em Deus como Abraão creu em Deus?
A tua fé em Deus é tal que você está disposto a obedecer a Deus até as últimas consequências, como fez Abraão aqui? A tua fé em Deus que você está disposto a perder todas as coisas, mesmo aquelas que você mais ama, como Abraão fez? Os filhos de Abraão, que herdarão tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão, são aqueles que imitam a fé de Abraão. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Por que dizes sereis livres? Jesus continuou: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, descendentes conforme a carne de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. A minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que vi diante de meu pai, e vós fazeis o que também ouvistes de vosso pai. Eles responderam: nosso pai é Abraão. Mas Jesus lhes disse: se fosseis filhos de Abraão, estaríeis fazendo as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvis de Deus. Mas Abraão não fez isso. Os filhos de Abraão que herdam as promessas de Abraão são aqueles que imitam a fé e a obediência de Abraão. São aqueles que imitam as obras de Abraão. Mas aqueles que confiam em si mesmos e assim desobedecem a Deus, esses não são filhos de Abraão. Esses são filhos do diabo. Vós fazeis as obras do vosso pai. Eles reagiram: não somos filhos de prostituição, temos um pai que é Deus. Jesus respondeu: se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, porque eu saí de Deus e dele procedo. Não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não compreendeis a minha mensagem? É porque não suportais a minha palavra. Vosso pai é o diabo e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se você ainda é um filho do diabo, se você se reconhece como um filho do diabo, arrependa-se agora mesmo e creia em Jesus como teu Senhor e Salvador. E crendo você em Jesus como teu Senhor e Salvador, viva a sua vida tendo de fato a Jesus como teu Senhor e Salvador. Porque não adianta de nada dizer Jesus é o meu Senhor e não obedecer aquilo que Jesus ordena. É um falso testemunho isso, não é? Eu tenho por Jesus a Senhor, mas eu não obedeço aquilo que o meu pretenso Senhor ordena. Bom, então Jesus não é de fato o meu Senhor. A minha fé em Jesus como meu Salvador e Senhor é uma fé falsa. Crendo você em Jesus como teu Senhor e Salvador, obedeça a Jesus, obedeça a palavra de Deus. E obedecendo a Jesus e a palavra de Deus, você vai perder algumas coisas. Obedecendo a Jesus e a palavra de Deus, talvez você perca muitas coisas. E pode até acontecer de que, obedecendo você a Jesus e a palavra de Deus, você perca todas as coisas. Vai ser dolorido, você vai chorar, você vai sofrer, mas permaneça firme, mesmo tendo perdido todas as coisas. Permaneça firme porque Deus fez muito mais por você do que você jamais poderia fazer por Ele. Mesmo perdendo tudo, isso não é nada diante daquilo que Deus perdeu quando Jesus morreu no teu lugar.
Permaneça firme, porque Deus fez muito mais por você em Jesus na cruz. De forma tipológica, de forma figurada, Abraão recebeu de volta Isaque como se ele tivesse morrido e ressuscitado dentre os mortos. Mas quando Jesus derrotar o seu último inimigo, a morte, na ressurreição escatológica, você receberá de volta todas as coisas que perdeu e muito mais. Tomando a palavra, Pedro lhe disse: nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa teremos? Então Jesus lhes disse: em verdade digo a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vós também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo o que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por minha casa, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Mesmo que você tenha morrido sem ver com os teus olhos o cumprimento das promessas de salvação que Deus te fez em Jesus, a vida eterna, você vai ressuscitar dentre os mortos com todos os santos. E tudo que você tiver perdido agora, por amor e obediência a Deus, por obediência a Jesus, você vai receber de volta tudo aquilo que você perdeu. E muito mais. Jesus disse 100 vezes mais. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível escapar do juízo de Deus. Sem fé é impossível habitar na cidade de Deus. Sem fé é impossível estar entre os filhos de Deus. Sem fé é impossível pertencer a Deus e receber o cumprimento das suas promessas. Sem fé é impossível alcançar a ressurreição dentre os mortos. Creia em Deus, obedecendo, e na ressurreição você receberá de volta tudo o que tiver perdido e muito mais. Amém.